Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, as diferenças entre o Flamengo e o Botafogo, visando a sequência da temporada 2025. Enquanto isso, o Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, e o Corinthians, que terminou 2024 numa reação fantástica no Campeonato Brasileiro e começou 2025 muito bem no Campeonato Paulista. O Corinthians, com seus problemas internos, todo mundo sabe, é uma dívida absurda, mas que no campo está jogando de fato muito bem. Enquanto isso, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e o Rony, que foi desprezado pelo Palmeiras e acabou acertando com o Atlético Mineiro por 6 milhões de euros. Tudo isso não sai daí, é já já após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola e sem perder tempo eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes é o primeiro analista do nosso time a falar sobre o assunto agora que cabe, né, Antônio Manuel Góes, entre o Flamengo e o Botafogo. Uma rivalidade que voltou a existir, a verdade é essa, voltou a crescer a partir desde o ano passado, né, no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, quando se tornou SAF, passou a investir, venceu o Campeonato Brasileiro, venceu a Copa Libertadores da América. E aí, é claro, a rivalidade passa, né, a existir de forma mais forte. Voltou a existir porque há muito tempo, né, com a situação que o Botafogo se encontrava, não tinha, né, como haver disputa. E agora o Botafogo, com a situação sendo SAF, ainda que neste ano acertou agora com o Caçapa como técnico, o técnico, a expressão nova, né, o técnico interino permanente, a expressão essa nova que eu conheço no futebol, enquanto não define o seu técnico ainda, né? Estava com Leiria, que voltou para o Sub-20, mas a verdade é que a gente tem tido jogos acirrados. Esse último jogo deu essa briga aí patética, né? Depois do jogo, enfim. Mas Antônio Manuel Góes, falando em termos de futebol, como é que você está vendo neste momento as duas equipes, duas das maiores do futebol brasileiro, para a sequência de 2025, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Antônio Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. A segunda vitória do Flamengo contra o Botafogo no intervalo de 10 dias na Supercopa e no Campeonato Carioca expõe dois extremos. De um lado, o time de Felipe Luiz segue um planejamento iniciado em 30 de setembro de 2024, quando o ex-lateral e treinador dos Sub-17 e Sub-20 assumiu o lugar do demitido Tite, com franca evolução na pré-temporada que para ele engloba o próprio campeonato estadual, em cujo período contabiliza 21 jogos com uma Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro ano passado e uma Supercopa contra o Botafogo, vencedor do Brasileirão e da Libertadores. Foram 21 jogos com 14 vitórias, 6 empates e uma derrota. ênfase nessa meteórica trajetória inicial de Felipe Luiz, de menos de 5 meses, para a capacidade em implementar sua ideia de jogo ao sintonizar o elenco do Flamengo, ofensivo, equilibrado e envolvente em suas linhas. Daí a antevisão de promissora temporada neste 2025, cuja prioridade determinada pela nova gestão do clube é o Brasileirão, sequenciado pela Libertadores. Do lado do Botafogo, ganhador do Brasileiro e da Libertadores em 2024, a exposição de um desarranjo a desnudar controversa e preocupante realidade de sua SAF, Sociedade Anônima do Futebol, braço do grupo liderado pela Eagle Sports com sede nos Estados Unidos, holding do norte-americano John Textor,
da qual fazem parte Lyon da França, Crystal Palace da Inglaterra e RDW Molenbeek, rebaixado na temporada 2023-24 para a segunda divisão da Bélgica, com a óbvia consequência de sua desvalorização no mercado do futebol europeu. Mas o problemão com que se via abraços a Eagle Sports de Textor reside na punição do francês Lyon por descumprimento da lei do fair play financeiro, que já rebaixou liminarmente o clube para a segunda divisão na temporada 2025-26, embora ainda com prazo estendido para comprovar números de receitas compatíveis com seus elevados investimentos. E o Botafogo? O que tem a ver com isso? Tudo! A partir da formação do elenco vencedor de 2024, com jogadores remanejados do Lyon como Luiz Henrique, Almada e Adrielson, vinculados à holding e cedidos ao Botafogo, tanto que já partiram para outros destinos. No caso de Luiz Henrique, denunciado como beneficiário de fraude para favorecer apostador de casa lotérica no Rio de Janeiro, a Eagle Sports o negociou às pressas com o Zenit da Rússia, país desvinculado da UEFA por conta da guerra na Ucrânia, onde não seria teoricamente alcançado no momento por eventual condenação da justiça brasileira. Fica bem clara dessa forma, menos para o torcedor botafoguense, desinformado quanto às entrelinhas mal-cheirosas dos bastidores da SAF, a série de negativas de treinadores a partir do português Arthur Jorge, que apesar de duplamente vitorioso, trocou a renovação de contrato pela irrecusável e tranquila certeza dos petrodólares no futebol do Catar. Nomes como o brasileiro André Jardine, faz 3 anos vitorioso no América do México, o argentino Tata Martino, ex-Barcelona, seleções de seu país e do Paraguai, e Inter Miami, o espanhol Rafa Benítez, campeão da Champions League em 2005 pelo Liverpool, e até nosso Tite, ex-Flamengo, todos rejeitaram propostas do Botafogo, motivo como única saída emergencial de Textor reconvocar o conhecido Cláudio Caçapa, auxiliar técnico do Lyon, que também esteve sem sucesso no rebaixado Molenbeek da Bélgica, do qual foi demitido, mas de fugaz e alentadora passagem provisória pelo Glorioso em 2023, em lugar do português Luiz Castro, com vitórias em 4 jogos da equipe sob seu comando. Por mais que o torcedor alvinegro, após as memoráveis conquistas em 2024, relute em acreditar nos reflexos diretos dos graves problemas ora vivenciados pela holding Eagle Sports de John Textor, no clube de sua paixão, a negativa de renomados treinadores aqui citados retrata a inconsistência da SAF, proclamada como saída providencial para a antiga associação encalacrada em dívida impagável de R$1 bilhão, cujo investidor, sabe-se, desde a subestimada denúncia do experiente jornalista Lúcio de Castro na agência Spotlight, é conhecido nos Estados Unidos, seu país natal, como um desconcertante e sedutor vendedor de fumaça, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, eu acredito, que agora o torcedor do Botafogo, aquele mais lúcido, aquele que procura parar para pensar um pouquinho depois de 2 brilhantes conquistas, repito, 2 conquistas fantásticas do time em 2024 de forma justíssima. Não há como negar. Agora, a gente aqui, eu já falei isso 1000 vezes, ou mais até, você também, todos aqui, a gente aborda o futebol de forma séria, como tem que ser. Não, a gente não vai ficar aqui deixando de expressar, de colocar uma opinião mediante a situação, as situações que a gente vê, para desagradar, com receio que a gente perca a audiência, Não, que é isso, gente. A gente faz um trabalho aqui sério. A gente analisa, elogia, critica, da forma que tem que ser. O Botafogo, repito, fez um trabalho brilhante no ano passado, mas é preocupante sim, tudo que envolve a SAF do Botafogo, você citou bem a holding agora, o John Textor, tudo isso que envolve a questão do Lyon, está afetando sim o Botafogo. Só uma pessoa que não tem o menor conhecimento de futebol para dizer o contrário.
todos torcemos para que as equipes brasileiras estejam num nível legal, forte, para ter um campeonato brasileiro mais disputado, e eu acho que esse ano teremos, mas não dá para a gente passar pano aqui e deixar de falar a verdade. Mas agora o assunto é o Corinthians. Olha, o Corinthians, um clube também, a gente abordou aqui os inúmeros, né, intermináveis problemas internos do Alvinegro Paulista, que continuou. Agora, dentro de campo, a verdade é que, desde o ano passado, com a chegada de jogadores como Memphis Depay, né, e outros mais, o Yuri Alberto voltando a jogar o seu bom futebol, um ótimo atacante, o Garba, enfim, outros jogadores também que chegaram, mesmo com o clube não podendo contratar, a verdade é essa. Ah, não, vamos contratar que a gente pode pagar, né? Não é bem por aí, mas a verdade é que no campo o time está resolvendo, né? E vai tentar, todo mundo agora, o comentário é esse, o Corinthians está entre os melhores do Brasil nesse momento, e estando bem, vai disputar campeonato. Ou seja, mas eu quero rolar a bola para você aí em Pedreira das Lagoas, meu caro Robinson Lessa, esse momento do Corinthians e se a situação que a gente conhece muito bem poderá interferir, né, no campo de jogo. Um abraço, meu caro Robinson. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui nesse momento para analisarmos a campanha que o Esporte Clube Corinthians Paulista vem protagonizando nessa atual temporada. Uma campanha que impressiona muito positivamente, não só pelos resultados, mas também pelo bom futebol apresentado. E vale salientar que tem sido determinante nessa caminhada do Corinthians desde a temporada passada, segundo semestre, diga-se de passagem, a presença de um trio diferenciado hoje, na realidade que se apresenta o futebol brasileiro. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto têm sido peças importantíssimas na campanha do Corinthians. Corinthians que no ano passado esteve prestes a ser rebaixado do Campeonato Brasileiro e depois da janela de inverno, quando chegaram ao Parque São Jorge, André Ramalho, Carrilho, Memphis Depay, teve mais uns 2 ou 3, Igor Coronado, Charles, Alex Santana. Esses jogadores deram uma encorpada, tecnicamente falando, na equipe alvinegra paulista. Então, setores fundamentais como meio de campo e ataque foram bastante fortalecidos. E a gente vê no futebol brasileiro uma carência muito grande nesses mesmos setores dos demais times. Hoje o Corinthians desfruta aí de um bom futebol por conta desses jogadores diferenciados, principalmente do meio para frente. Rodrigo Garro é, no meu modo de entender, indiscutivelmente e disparadamente o melhor meia do futebol brasileiro na atualidade. Tá? O Memphis Depay, uma motivação extra, mesmo vindo da Europa, mas está motivado e é um jogador de qualidades técnicas indiscutíveis. E com esses dois craques municiando, o Yuri Alberto voltou a fazer gols, reencontrou o caminho das redes adversárias. Então, por essas e outras, é que eu acho que o Corinthians tem condições de brigar por títulos. Se vai conquistá-los, a conversa passa a ser outra. Mas condições de brigar, eu creio que tenha perfeitas condições. Inclusive, ao final da temporada passada, quando daquela sequência altamente favorável que o Timão acumulou 9, 10, 12 vitórias consecutivas, nós falávamos na oportunidade que Botafogo, Flamengo e Corinthians eram os 3 times
que apresentavam o futebol mais vistoso. Coincidentemente, Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou nas cabeças, no G4, e o Corinthians, que estava lutando contra o rebaixamento, chegou ao G6 e vai disputar a pré-Libertadores. Então, tem perfeitas condições o Alvinegro de Parque São Jorge de lutar por títulos, algo que não acontece dia muito. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Concordo contigo, Robson Lessa, que o Corinthians hoje, neste momento, fevereiro de 2025, depois daquela reação fantástica no Campeonato Brasileiro e jogando bem, com os jogadores que você citou aí, no seu melhor. A única coisa que volta a preocupar todo mundo, eu acho que o torcedor corintiano mais lúcido deve estar preocupado, é esses problemas internos, a questão financeira do Corinthians, que a gente sabe muito bem, não tem como deixar de lado isso, gente, não tem como. O time está jogando futebol muito bom, os jogadores se encaixaram, agora já estão mais entrosados, mas e a situação do clube? Internamente, os problemas que a gente sabe já são, corriqueiros no Corinthians e nessa gestão estão para lá de claro. Isso é que preocupa. Mas Fernando César agora em Curitiba, no Paraná. O Rony, que foi perdendo terreno no Palmeiras após ser, sem dúvida alguma, nos últimos anos, um dos jogadores mais importantes do time, perdeu espaço no Palmeiras e aí apareceram alguns clubes citando que gostaria de contar com o Rony, até o Vasco da Gama e tal. Acabou que o Atlético Mineiro, o Galo de BH, confirmou a ida de Rony para Minas Gerais. 6 milhões de euros parcelados em 20 vezes, hein? Olha, o valor, 6 milhões de euros passou a ser um valor até corriqueiro agora no futebol brasileiro, as equipes maiores investirem um valor tão alto. E aí, meu caro Fernando, quero lhe ouvir agora do Rony, ex-Palmeiras no Galo Mineiro. Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. O assunto que chama a atenção no dia de hoje, sem dúvida, a transferência do atacante Rony do Palmeiras, agora para a equipe do Galo, para a equipe do Atlético Mineiro. Inclusive até pelo investimento feito pela equipe mineira, isso confirma o destaque dessa negociação em torno de 6 milhões e meio de euros, que chega aí a cerca de 35 milhões de reais, enquanto que a equipe do Atlético Paranaense ainda detém 35% dos direitos do passe do Rony. Ainda vai ter aí um lucro nessa transferência, um dinheiro para entrar na caixa da equipe paranaense. Sem dúvida que o Rony deixou saudade agora recentemente para a torcida do Palmeiras, onde inclusive ele gostaria de continuar defendendo a equipe alviverde paulista, mas como inclusive o Palmeiras, por coincidência, contratou Paulinho, atacante de destaque também, justamente do Galo, justamente do Atlético Mineiro, ficaria difícil para ele, o Palmeiras, ainda segurar um jogador dessa qualidade e desse naipe como o jogador Rony. Por aqui a passagem do Rony no Atlético Paranaense também foi uma passagem de sucesso, com muitos gols. Claro que, pelo que a gente acompanha do jogador Rony, ele tem como característica principal jogar pelas beiradas do campo, um jogador de velocidade, e dos gols que ele já marcou, realmente muitos deles com muito requinte de beleza, até porque é um jogador abusado
e marcou várias vezes gols, inclusive de bicicleta, tanto pelo Atlético Paranaense, quando a gente pôde acompanhar assim mais de perto, como agora pela sua passagem também pela equipe do Palmeiras. É aguardar, a gente à distância acompanha realmente o mercado da bola envolvendo equipes que estão aí nesse contexto da Série A do Brasileirão, e o futebol mineiro, principalmente com a dupla Cruzeiro e Atlético Mineiro, vem contribuindo bastante para a transferência e contratações de jogadores e até de comissão técnica realmente de muito respeito. Parabéns ao Atlético Mineiro por essa contratação. O Rony, que desembarcou nessa quinta-feira em Belo Horizonte e que realmente chega para confirmar tudo aquilo que a torcida do Galo espera de um grande atacante e que terá Hulk, inclusive, como companheiro, porque eu fico imaginando essa dupla em ação que realmente pode dar muitas alegrias para a torcida alvinegra de Belo Horizonte, meu caro Júnior. Pois é, Fernando, e você disse bem, o Atlético Paranaense, né, a equipe aí de Curitiba, o rubro-negro paranaense ainda pegando, né, um bom valor nessa transação do Rony indo para o Atlético Mineiro. E sem dúvida alguma, o Rony é um bom jogador, né, e eu acho que ele vai se encaixar muito bem ali no Atlético Mineiro, jogando ao lado do Hulk. Sem dúvida alguma, o Atlético foi um ótimo caminho para o Rony e para o clube, né, que tem um jogador aí de bom nível, um atacante perigoso, com capacidade para dar alegrias à torcida do Galo Mineiro. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!